Fala meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Stefan Fantini. No vídeo de hoje, traremos o gabarito e o comentário das questões do projeto 100 questões de Direito Constitucional e Direito Administrativo. Se você ainda não conhece o projeto, funciona assim. Durante a semana eu posto as questões lá no meu Instagram, depois eu subo um vídeo aqui no meu canal do YouTube com o gabarito e o comentário das questões. Então, se você ainda não me segue no Instagram, siga lá, @prof.stefan.fantini para você ficar por dentro das questões. Além disso, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, me dê essa moral, deixa o like no vídeo, o like ajuda demais o canal a continuar crescendo e ative as notificações ali no sininho para você não perder os próximos vídeos, combinado? Hoje veremos o comentário gabarito das questões de número 50 a 56. Vamos lá! Questão de número 50. Os contratos administrativos se diferenciam dos contratos de direito privado por propiciarem alguns tipos de prerrogativas para o poder público. Essas prerrogativas são chamadas de cláusulas exorbitantes. De fato, pessoal, a assertiva ela tá corretíssima. As cláusulas exorbitantes, elas existem em decorrência do princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado. Portanto, em uma situação de conflito entre um interesse particular, por exemplo, e o interesse público, quem deve prevalecer é o interesse público. Por consequência, a doutrina ela considera o quê? Que esse é um princípio fundamental do regime jurídico administrativo. Então, coloca aqui na tela, ó, o regime jurídico administrativo, ele se delineia em normas e princípios que estruturam a administração pública. Basicamente, ele é formado por uma espécie de balança. De um lado, temos quem? As prerrogativas, ou seja, os poderes do poder público. De outro lado, estão as sujeições, as restrições a que o poder público está sujeito. Portanto, o regime jurídico administrativo, ele é formado pelo binômio supremacia do interesse público, prerrogativas, e indisponibilidade do interesse público, sujeições. No caso, nossa assertiva aí está corretíssima, tendo em vista que as cláusulas exorbitantes dos contratos administrativos são prerrogativas conferidas ao poder público. Fechou? Então, questão de número 50 tá correta e bora para a próxima. Questão 51. A cláusula de reserva do possível refere-se à possibilidade material de o poder público concretizar direitos sociais e constitui, em regra, uma limitação válida à implementação total desses direitos. Nossa questão de número 51 também tá correta, corretíssima. Vem aqui, ó. A teoria da reserva do possível, ela consiste na ideia do quê? De que cabe ao Estado efetivar os direitos sociais, mas apenas na medida do financeiramente possível. Essa teoria serve, portanto, para determinar os limites em que o Estado deixa de ser obrigado a dar efetividade aos direitos sociais. Então, de fato, nossa questão 51 está correta, uma vez que a cláusula de reserva do possível refere-se sim à possibilidade material de o poder público concretizar os direitos sociais e constitui, em regra, uma limitação válida à implementação total desses direitos. Já que a gente está falando sobre isso, eu quero que você fique ligado em uma coisa, ó. Vem aqui na tela, ó. De acordo com a STF, o mínimo existencial é uma limitação válida à cláusula de reserva do possível. Ou seja, o mínimo existencial limita a aplicação da cláusula da reserva do possível, tendo em vista que a reserva do possível ela só vai poder ser alegada pelo poder público para ele não dar efetividade a algum direito social, uma vez que o poder público já tenha assegurado o mínimo existencial, ou seja, uma vez que o Estado já tenha assegurado o mínimo existencial, aí sim ele vai poder alegar a cláusula da reserva do possível para não dar efetividade aos direitos sociais, combinado? Em outras palavras, o que eu estou querendo dizer é que essa cláusula de reserva do possível, ela somente vai ser invocável pelo Estado após a garantia do mínimo existencial, ou seja, após o Estado ter garantido o mínimo existencial. Então, a garantia do mínimo existencial é uma obrigação inafastável do Estado que não está sujeita à reserva do possível. Questãozinha, então, de número 51 está correta e bora para a próxima. Questão 52. A criação de Secretaria Municipal de Defesa do Meio Ambiente por prefeito municipal configura caso de desconcentração administrativa. Nossa questão de número 52 está correta, corretíssima, isso mesmo. Vem aqui na tela comigo, ó. A desconcentração, ela ocorre quando uma entidade política ou administrativa se desmembra em órgãos com o objetivo
de melhorar a sua estrutura e torná-la mais ágil e eficiente. Então, na desconcentração, ocorre apenas uma mera distribuição interna de competências, tendo em vista que a desconcentração ela ocorre dentro de uma mesma pessoa jurídica. Trata-se, portanto, de uma técnica administrativa de distribuição de competências. De outro lado, nós temos a descentralização, que ocorre quando o Estado executa indiretamente as suas atribuições, através de outras pessoas jurídicas ou físicas. Ou seja, o Estado não executa as atividades pela sua administração direta. Em outras palavras, o Estado ele delega algumas de suas atribuições, as quais passam a ser executadas pelas entidades administrativas, entidades essas pertencentes à administração indireta, as autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, ou então a particulares prestadores de serviços públicos. Então você tem que ficar ligado no que? A desconcentração ocorre dentro de uma mesma pessoa jurídica. Olha esse desconcentração, ela cria órgãos. Por outro lado, a descentralização envolve duas pessoas diferentes e, portanto, não há relação de hierarquia ou subordinação na descentralização. Aqui, descentralização, entidades. Então fica ligado que essa dica pode te ajudar bastante. Questãozinha de número 52 está correta e bora para a próxima. Questão 53. Perderá o mandato o deputado federal que for investido no cargo de chefe de missão diplomática temporária. Nossa questão de número 53 está errada, erradíssima. Vem aqui ver o dispositivo constitucional que trata do tema. Olha, de acordo com o artigo 56, inciso 1 da Constituição Federal, não perderá o mandato o deputado ou senador investido no cargo de ministro de Estado, governador de território, secretário de Estado, do Distrito Federal, de território, de prefeitura de capital ou chefe de missão diplomática temporária. Portanto, nossa questão de número 53 está errada, tendo em vista que, nesse caso, o deputado federal não perderá o mandato. Fechou? Bora para a próxima. Questão 54. Situação hipotética. Um secretário municipal removeu determinado assessor em razão de desentendimentos pessoais motivados por ideologia partidária. Assertiva. O secretário agiu com abuso de poder na modalidade excesso de poder, já que atos de remoção de servidor não podem ter caráter punitivo. Nossa questãozinha de número 54 tá errada. Vem aqui na tela, vem ver comigo, olha. O abuso de poder é um gênero que comporta duas espécies. Quais são elas, Stefan? O excesso de poder e o desvio de poder. O excesso de poder ocorre quando o agente atua fora dos limites de sua competência. Por exemplo, um perito criminal que chega em um restaurante e decreta a interdição por motivos sanitários. Ele tem competência para isso? Não, essa é uma competência relacionada lá com o pessoal da Anvisa. O perito criminal não pode determinar interdição por motivos sanitários. Portanto, nesse caso, o agente está atuando fora dos limites de sua competência e, portanto, atuando com abuso de poder na modalidade excesso de poder. Temos, então, aí um vício de competência. Fechou? De outro lado, temos o desvio de poder. No desvio de poder, o agente, ele atua visando finalidades diversas daquelas previstas na lei. Temos, então, nesse caso, um vício de finalidade. Por isso que o desvio de poder também é conhecido como desvio de finalidade. E um exemplo clássico é exatamente a remoção de servidor como caráter punitivo. Por quê, Stefan? Porque a remoção de determinado servidor para outro local, ela não pode ter caráter punitivo. A remoção, ela tem por finalidade a adequação do quadro de pessoal. Então, quando você utiliza a remoção para um caráter punitivo, você está atuando com uma finalidade diversa daquela prevista em lei, qual seja a adequação do quadro de pessoal. Então, nesse caso aqui da nossa questão 54, quando o secretário ele remove determinado servidor em razão de desentendimento pessoal por um caráter punitivo, ele está atuando com abuso de poder na modalidade desvio de poder ou desvio de finalidade. Bora para a próxima. Questão 55. A promoção do juiz que figure por 3 vezes
consecutivas ou 5 alternadas em lista de merecimento é medida obrigatória. Nossa questão de número 55 tá correta, questão corretíssima. Vem ver o dispositivo constitucional que trata disso, olha. O artigo 93, inciso 2, a linha A, diz exatamente o seguinte: é obrigatória a promoção de juiz que figure por 3 vezes consecutivas ou 5 alternadas em lista de merecimento. Portanto, nossa questãozinha de número 55 traz praticamente a literalidade do dispositivo constitucional e, portanto, está correto. Bora para a próxima. Questão 56. O poder de fiscalização que a Secretaria de Estado de Educação do DF exerce sobre fundação a ela vinculada configura controle administrativo por subordinação. Nossa questãozinha de número 56 está errada. Erradíssima. Presta atenção, vem aqui, ó. A fundação pública, ela integra a administração indireta. A Secretaria de Estado, por sua vez, integra a administração direta. E nós sabemos o quê? Que entre a administração direta e as entidades administrativas pertencentes à administração indireta, quais são elas, Stefan? Autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista. Não existe hierarquia. Portanto, não existe hierarquia, não existe subordinação entre a administração direta e as entidades da administração indireta. Então, quando nossa assertiva diz que ocorre um controle por subordinação, ela está errada, uma vez que não existe hierarquia, não existe subordinação. O que existe é uma mera vinculação. Essas entidades da administração indireta, elas se submetem à supervisão ministerial, também chamada de tutela ou controle finalístico. Esse tipo de controle finalístico, é caracterizado exatamente pela inexistência de hierarquia, pela inexistência de subordinação. Esse controle finalístico, ele busca garantir apenas que a entidade administrativa não desvie dos fins para os quais ela foi criada. Portanto, temos um controle por vinculação. Joga aqui, ó, um controle por vinculação e não por subordinação. Fechou? Com isso, vamos ficando por aqui, meus amigos. Se você gostou desse conteúdo, não esquece de deixar o like. O like ajuda demais o canal a continuar crescendo. Além disso, se você ainda não é inscrito, me dê essa moral. Se inscreva aqui no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos, combinado? Deixa o convite aqui também para você seguir meu Instagram, @prof.stefan.fantini. Estamos juntos e nos vemos no próximo.